Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Começamos agora mais uma edição do Café da República, programa que traz informação e análise sobre os principais temas da economia e da política brasileira. Meu nome é Fernando Jasper, tenho hoje a companhia de Júlia Fontes e Fernanda Trisotto, editoras de República, e vamos falar do episódio de ontem, aquela operação da Polícia Federal, que mirou aí apoiadores do presidente Jair Bolsonaro suspeitos de produzir e disseminar fake news, em especial contra o Supremo Tribunal Federal. Quem fez a operação foi a polícia, houve mandados de busca e apreensão, mas quem determinou foi o próprio Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. O assunto está sendo debatido até agora, muito debatido, ainda teremos muitas repercussões e o governo já está contra-atacando. É o que nós vamos debater hoje. Começo conversando com a Júlia. Júlia, explica para quem está acompanhando o café um resuminho aí do que aconteceu ontem, que operação foi essa. Bom dia. Bom dia, Jasper. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, essa operação de ontem da Polícia Federal foi, como você disse, no âmbito do inquérito do STF que investiga fake news disparadas contra a corte e contra ministros, né? Esse inquérito foi instaurado em março de 2019 pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Até assim, no começo não existia o escopo do inquérito, até um dos alvos de crítica, né, em relação a essa investigação, é de que o escopo do inquérito é muito amplo, né? Então, no início, não se falava especificamente sobre fake news. Mas aí, com o tempo, a investigação foi avançando e essa operação de ontem foi, então, teve uma série de cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências e também em endereços relacionados a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Foram 29 mandados de busca e apreensão, a polícia apreendeu computadores, celulares, e tudo isso foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. E aí, como eu falei, tem alguns apoiadores, na verdade, os mandados foram cumpridos em endereços ligados a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou olhando aqui para baixo, que eu vou pegar a lista certinho das pessoas, para não esquecer de ninguém que seja aí conhecido. Tem empresários, né, que foram alvo, o Edgar Corona, que é o dono da Smart Fit, aquela rede de academias, e também o Luciano Hang, que é o dono da Havan, eles foram alvo desses mandados de busca e apreensão, e no caso deles também houve, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o sigilo bancário e fiscal dos dois fosse suspenso, então no período de um ano, desde lá as eleições de mais de um ano, na verdade, porque desde as eleições de 2018 até abril desse ano. Então, além das buscas, essas duas pessoas também tiveram o sigilo afastado, o sigilo bancário e fiscal. Aí as buscas também atingiram o Roberto Jefferson, conhecidíssimo aí, ele é ex-deputado federal e ultimamente tem se aproximado do presidente Jair Bolsonaro. Também o Alan dos Santos, que é um blogueiro conhecido também por apoiar o presidente. O Douglas Garcia, que é um deputado estadual lá de São Paulo, que também é bolsonarista e já havia sido alvo de outra operação uma vez relacionada a fake news. Nesse caso, as buscas envolviam também assessores dele e foram feitas no gabinete dele na Assembleia Legislativa de São Paulo. E assim, como eu disse, foram 29 mandados. Esses são os principais aí envolvidos. E a decisão, então, além determinou os mandados de busca e apreensão, determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos empresários, como eu disse, e também determinou a oitiva de deputados bolsonaristas, né, que eles devem ser ouvidos nos próximos 10 dias, devem prestar depoimento. Os deputados, entre eles, né, estão a Carla Zambelli, a Bia Kicis, que são apoiadores, né, pessoas muito próximas aí do presidente. Bom, o governo já começa a reagir, embora a operação não tenha mirado o governo, né? A operação não fosse exatamente contra o governo em si, ela pegou aí muitos deputados, muitos parlamentares que apoiam o governo,
alguns donos aí de sites, né, que também propagam informações a favor do governo, e empresários que apoiam Bolsonaro e seu governo. Então, o governo decidiu reagir. Fernanda, como é que foi essa reação? O que o governo já disse? O que ele pretende fazer após essa operação? Bom dia. Fernanda, perdemos a conexão com a Fernanda. Daqui a pouco já conversamos com ela. Nós estamos trabalhando todos de casa, né? Todos lidando aí, cada um da melhor maneira possível. Aí, às vezes, a conexão pode ter um problema. Daqui a pouquinho já a Fernanda já volta, então a gente segue a conversa por aqui. Júlia, uma coisa que me chamou a atenção foi que o ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, ele foi uma das pessoas aí do governo, né, que reagiu a essa operação. Ele é investigado, ele deve ser ouvido nesse mesmo inquérito das fake news por causa daquilo que ele declarou naquela já famosa reunião ministerial do dia 22 de abril, né? Ele até chegou a fazer comparações aí com o nazismo, pelo que ele foi repreendido pela comunidade israelita, né? Exatamente, porque, como eu disse, esse inquérito tem um escopo muito amplo, né? E como é para apurar ofensas aos ministros da corte e também ao próprio STF, muita coisa cabe ali dentro. E aí foi no âmbito desse inquérito que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ministro da Educação prestasse esclarecimentos por conta daquela declaração dele na reunião do dia 22 de abril, que veio a público na semana passada. Ele falava, xingou, né, os ministros do STF e falava, até levantou a possibilidade de prendê-los, né? Antes da Fernanda voltar para falar das reações do governo, acho que eu vou esclarecer um pouco por que o ministro Alexandre de Moraes determinou essa apreensão dos computadores e dos celulares dessas pessoas que eu mencionei. No despacho, é importante lembrar que o inquérito ele corre em sigilo, então a gente não tem acesso a todos os trâmites ali do processo, aos autos completos, né? Mas o despacho ontem dele foi liberado e ele descreveu alguns passos da investigação, algumas coisas que já foram descobertas ao longo desse inquérito que está sendo conduzido lá no Supremo. E aí o que acontece? Essas pessoas que foram alvo de mandados, elas são suspeitas de participar do que o ministro chamou de um esquema criminoso de disseminação de fake news, que envolve, são duas partes, né, dois grupos. O grupo da disseminação, que serviria para impulsionar essas mensagens de ódio contra os ministros da corte, por meio de seus perfis no Twitter e também por meio de robôs, né, não só os perfis originais, mas também robôs. E aí teria o outro núcleo, que seria o núcleo que patrocinaria essas ações, que aí envolve aqueles empresários que eu falei e mais outras pessoas que são apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, né, que são conhecidos apoiadores dele. Então, essa é a suspeita ali que está sendo investigada por esse inquérito, e essas pessoas, esses deputados que vão ser ouvidos, eles fariam parte do esquema da parte da disseminação das fake news. No despacho, ele faz o ministro coloca lá umas redes de disseminação que apontam como quando uma dessas pessoas publica uma mensagem de ódio, essa mensagem é imediatamente replicada pelos demais, né? Sempre as mesmas pessoas. E também a questão dos robôs, como usuários de lugares muito distantes publicam exatamente o mesmo texto, né, o que apontaria para uma atuação automatizada dos robôs. E aí, no despacho, também tem algumas partes, uns trechos dos depoimentos dos deputados que já foram ouvidos pelo inquérito. Por exemplo, a deputada Joyce Hasselmann, que foi aliada do governo aí por muito tempo, chegou a ser líder defendeu os interesses do governo no Congresso, mas depois rompeu com o Bolsonaro, e depois que ela rompeu, ela começou a falar sobre o que seria o chamado gabinete de ódio, né, que seria, então, uma estrutura montada no Palácio do Planalto para disseminação de mensagens caluniosas e difamatórias contra os adversários do presidente. No inquérito, a deputada Joyce deu o depoimento explicando justamente como seria esse mecanismo, né, falando que essas mensagens eram
impulsionadas inicialmente por robôs com o patrocínio desses empresários, né? E também por essas pessoas, essas figuras públicas aí que disseminam essas mensagens. E aí, quando isso ganha uma notoriedade na rede social, outras pessoas começam, aí usuários reais, pessoas que realmente estão acreditando, né, concordam com aquelas mensagens, aí sim, esses usuários se engajam também, e aí o negócio ganha proporções ainda maiores, né? E outra coisa que chama atenção do despacho é que o ministro fala que existe sim a possibilidade real da existência do gabinete do ódio. Ele fala que os depoimentos dos deputados e as provas que foram colhidas apontam para a existência desse gabinete. Um dos deputados, inclusive, que é do PSL do Ceará, ele diz que tem assessores do presidente da República, ou seja, pagos com dinheiro público, cuja função seria exclusivamente trabalhar na coordenação dessas ações do gabinete do ódio. Então, assim, como a gente estava falando, a princípio, são ações que não atingem o governo diretamente, à exceção dessa oitiva do ministro da Educação, né, Abraham Weintraub, mas as ações de ontem não atingiram os filhos do presidente ou qualquer membro oficial do governo, mas sim os deputados aliados e pessoas que são apoiadores ali na sociedade civil, né? E isso melindrou muito, não só o presidente, como também os filhos dele. Agora que a Fernanda voltou, pode então falar dessas reações aí do governo. Pois é, até antes da Fernanda falar, eu só queria ler 2 comentários que chegaram aqui para a gente, são importantes até para isso que a Fernanda vai falar na sequência. A Fernanda vai falar de como o governo já está reagindo, né? Tem 2 comentários aqui, quem está lendo, acompanhando os comentários é o nosso produtor Rodrigo Fernandes, ele vai me encaminhando alguns deles e, à medida do possível, nós vamos lendo aqui. Então, a Fernanda Farinha Aires disse o seguinte: censura, vão fechar as agências de publicidade especializadas em campanhas eleitorais? Pergunta ela. E Ana Paula Araújo fala absurdo, né, referindo-se aí, imagino, a essa operação de ontem da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal. Essas questões que a Fernanda e a Ana Paula que mandaram aqui, que estão acompanhando o nosso programa, dizem respeito aí também à questão da liberdade de expressão. E o presidente Jair Bolsonaro, ao se manifestar nas redes sociais, né, Fernanda, que foi uma das reações do governo, ele falou justamente isso, na defesa da liberdade de expressão, né? Bom dia, Fernanda, agora sim. Bom dia, Fernando. Bom dia, Júlia. Todo mundo que acompanha a gente aqui no café. Minha conexão hoje está bem ruim, mas eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho do que aconteceu ontem, essa reação do governo à operação. A primeira coisa que teve foi uma reunião convocada de última hora com os ministros, foram todos chamados para o Palácio do Planalto para discutirem ações de reação ao STF. E o Bolsonaro, presidente, e seus filhos foram ao Twitter, principalmente, para reclamar sobre o que aconteceu. Então, o Bolsonaro fez um discurso, sim, muito crítico à operação, dizendo que cidadãos de bem tiveram sua privacidade invadida, bens confiscados ali por causa da apreensão de celulares, computadores e tablets, quando não cometeram crime algum, a não ser falar a sua opinião, divulgar a sua opinião. Então, o Bolsonaro critica isso como um ataque à liberdade de expressão. E o Eduardo Bolsonaro foi na mesma linha. O Carlos Bolsonaro, o filho vereador, fez um tweet um pouco misterioso, assim como todos os outros que ele faz, né? É meio difícil entender o que ele quer dizer de fato, mas mantendo o tom crítico. E o Eduardo Bolsonaro foi mais virulento que o pai, porque participou à noite de uma live nas redes sociais com o Alan Santos, que foi um dos alvos dessa operação, né? Ele é do Terça Livre, de um canal também acusado de disseminar essas fake news. E, além do Alan Santos, tinha o Olavo de Carvalho, Bia Kicis, enfim. Ele foi mais virulento, criticou também o que considera ser um ataque à liberdade de expressão, mas ele foi mais... como posso dizer assim, mais ao ataque, né? Ele chegou a mencionar novamente uma questão de ruptura entre os poderes, dizendo que não dá mais essa situação, um discurso que os bolsonaros vêm fazendo há algum tempo, que não dá mais essa situação.
E eu queria lembrar que essa operação, embora ela tenha sido direcionada mais para empresários e blogueiros, né, pessoas que articulam ali a militância, de certa forma, nas redes sociais, ela também mirou deputados. Eles não foram alvos dos mandados de busca e apreensão, mas eles são convidados a prestar depoimento sobre eventual participação nesse grupo. E vale lembrar que esses deputados, né, da base bolsonarista foram um dos tópicos das conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, antes de acontecer a ruptura dos dois, porque o Bolsonaro, mensagens que o próprio Moro mostrou, foi questioná-lo sobre essa operação, o que a PF estava fazendo, que estava investigando esses deputados bolsonaristas, e o Moro explicou que era um caso com o qual ele não tinha absolutamente nada a ver, que era um inquérito do Supremo Tribunal Federal, que quem determinava o andamento desse processo era o ministro Alexandre de Moraes. E além dessa reação verbal do governo, né, tem uma coisa que a gente até comentou aqui antes do programa, que é um pouco curiosa, que é o ministro da Justiça, o ex-AGU André Mendonça, entrar com pedido de habeas corpus protetivo em relação ao ministro da Educação, o Abraham Weintraub, porque o Alexandre de Moraes quer que ele preste depoimento para falar por que tem que começar a prender todos os vagabundos do Brasil, começando pelos do STF. Então, é um resultado da divulgação do vídeo daquela reunião ministerial do dia 22 de abril, e é um cenário claro para mim de como a relação... se o vídeo da reunião ministerial não provou que havia um crime ali inegável, não é a bala de prata do Bolsonaro na interferência da PF, ele minou muito mais as relações, as pontes que estavam sendo estabelecidas entre o Poder Executivo e os outros poderes, né? Porque todo mundo foi criticado muito duramente pelos ministros ali, pelo presidente, inclusive com o uso de palavras de muito baixo calão para tratar de governadores e prefeitos e os integrantes do STF. Então, a relação do Poder Executivo com os outros poderes, com o Judiciário e o Legislativo, que já era difícil, me parece que vai ficar cada vez mais difícil, e eles não estão partindo para uma postura proativa ou conciliatória, eles estão partindo para o ataque. Basta lembrar que o Eduardo Bolsonaro já falou que para fechar o STF precisa de um cabo e de um soldado, e agora ele vem falar de ruptura de novo. Que ruptura é essa, então? Está ameaçando um golpe de Estado? Pois é, ou até as frases que o Eduardo Bolsonaro disse ontem foi a seguinte: quando chegar ao ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessária uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador, disse Eduardo Bolsonaro nessa longa transmissão ao vivo aí, da qual participou, por exemplo, o Alan dos Santos, do site Terça Livre, aí, uma das pessoas que teve computador, celular apreendido nessa operação. O presidente Jair Bolsonaro, no Twitter, ele postou uma série de tweets, ele disse o seguinte: que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia e que nenhuma violação à liberdade de expressão deve ser aceita passivamente. Ele também relembrou algumas frases do Alexandre de Moraes na defesa da liberdade de expressão, declarações antigas. Teve um julgamento lá que envolvia a liberdade de crítica contra candidatos em eleições, e o Alexandre de Moraes afirmou: quem não quer ser criticado, não quer ser satirizado, que fique em casa. Então, o Bolsonaro relembrou esse pronunciamento do Alexandre de Moraes. É uma forma de dizer: olha, o Supremo também pode ser criticado, e essa crítica não deve ser criminalizada. Aí, claro, existe a interpretação. O que essas pessoas que estão no alvo da operação fazem é criticar o Supremo, é exercer sua liberdade de expressão, sua liberdade de opinião, ou é propagar fake news? Aí justamente vai caber o julgamento da justiça, né? Como é que vai ser dado o prosseguimento a esse inquérito, mas existe principalmente justamente essa discussão. A Fernanda mencionou essa atitude do André Mendonça, disse que vai entrar aí com pedido de habeas corpus preventivo. Até onde sabemos, qualquer pessoa pode fazer um pedido de habeas corpus em nome de qualquer outra pessoa.
Mas é curioso justamente ele fazer isso em favor do Abraham Weintraub e em favor, né, Júlia, dos demais, das pessoas que foram ontem alvos da operação, né? Então, o ministro da Justiça agindo em favor desses terceiros, né, Júlia? Exatamente, e com isso, o presidente e seu ministro, né, seu ministro da Justiça, trouxeram para dentro do governo essa operação e essa crise, né, porque não era uma operação que mirou pessoas, filhos do presidente ou ministros, nada disso, mas quando o presidente sai assim em defesa dessas pessoas e o ministro da Justiça, numa clara confusão de papéis, porque esse não é o papel dele. Se ele ainda fosse, né, o advogado-geral da União, faria um pouco mais de sentido, mas mesmo assim seria estranho, porque o advogado-geral da União, ele tem que defender justamente a União, e não pessoas específicas. Ele não é advogado do presidente, nem advogado do ministro da Educação. Então, assim, existe aí uma confusão de papéis, e a reação do governo também, como a Fernanda falou, não está sendo nada conciliatória. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que chega, que ele não vai mais aguentar essas decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Mas veja, não é questão de aguentar ou não, né? Decisões judiciais existem para ser cumpridas. Se a gente não concorda com essas decisões, o caminho correto é recorrer, né, na justiça, com argumentos fundamentados, jurídicos, pedindo para que essas decisões sejam revistas. Mas não é assim que funciona. O presidente não pode dizer que ele simplesmente não vai cumprir decisões judiciais, principalmente do Supremo Tribunal, que afinal é a instância máxima da justiça no país. E você pincelou uma questão aí, Jasper, que eu acho que é muito importante, e que os leitores também comentaram, que faz parte do argumento do presidente, essa coisa da liberdade de expressão. Mas a gente tem que separar, como você disse, o que é crítica do que é fake news. Por exemplo, esta semana a gente teve um caso de uma informação falsa que estava sendo disseminada aí sobre o ministro Alexandre de Moraes, de que ele teria dito que mandaria um sniper em um helicóptero para atirar em manifestantes a favor do Bolsonaro, que fazem lá aqueles atos todo domingo agora, né? Já virou frequente isso. Todo domingo tem esses atos e essa fake news falava isso, né? Que, imagine, é uma inverdade completamente difamatória, calunioso, são coisas muito graves, né? Então, isso não é crítica. Você pode criticar a atuação dos ministros, mas fazer fake news não é uma forma de criticar. E aí isso não é liberdade de expressão, isso é um crime. Né? E é disso que os ministros estão falando. É claro, tem todo um questionamento sobre como esse inquérito foi aberto, e tem todo um questionamento jurídico. E nesse campo, sim, eu acho que cabe a discussão, né? Porque, por exemplo, quando o ministro Dias Toffoli abriu o inquérito lá atrás, a motivação foi um artigo de um dos procuradores da Lava Jato, que foi publicado no site O Antagonista. Nesse artigo, o procurador criticava duramente os ministros do STF, com algumas expressões pejorativas, né? Era um artigo bem forte, e isso desagradou os ministros da corte, e o Dias Toffoli abriu, então, esse inquérito que tem um escopo muito grande. E, na época, se pensou, inclusive, que era uma forma de cercear a Associação de Procuradores até se manifestou, né, dizendo que era uma forma de cercear as críticas dos procuradores ao Supremo Tribunal Federal. Mas, ao longo do tempo, o inquérito tomou outros caminhos e chegou nessa questão das fake news. Um questionamento jurídico, de fato, esse seria competência do presidente do STF abrir um inquérito dessa forma, porque existe um procedimento aí no sistema jurídico brasileiro de que, para isso acontecer, o Supremo teria que ser provocado. Então, o Ministério Público teria que ter pedido a abertura desse inquérito. E o presidente Dias Toffoli ainda poderia ter simplesmente aberto de ofício, né? E também um outro ponto os ministros, eles são juízes, né? E eles estão, ao mesmo tempo, é como se eles fossem acusação e juiz ao mesmo tempo, né? Esse é um questionamento jurídico importante. Então, as coisas estariam misturadas, e isso sim são coisas que podem ser questionadas no inquérito, mas isso não significa
que o objeto da investigação seja invalidado, né? No fim, esses questionamentos jurídicos acabam contaminando a investigação, que trata, sim, de um problema sério de disseminação de fake news e aparentemente está chegando em um esquema criminoso de disseminação de informações falsas, que é muito perigoso para a democracia, né? Que enfraquece a imagem do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é denegrir a imagem dos ministros e da própria instituição, né, Jasper? Agora, rapidinho, Julia, por falar nessa questão da forma como foi aberto o inquérito, o André Mendonça, quando advogado-geral da União, ele se manifestou, né? E ele se manifestou pela constitucionalidade do inquérito, né? Exatamente, porque a AGU e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram sobre esse inquérito e à época não viram nenhum problema, né? Mas como eu disse no começo, o inquérito não dizia respeito a fake news, tampouco a apoiadores do presidente. Então, eu acho que os dois não estavam assim muito preocupados com essa investigação. E agora as coisas mudaram de figura. Então, o ministro da Justiça, que antes era a AGU, agora se fala contra o inquérito, né? Ele disse até, justificou sua posição, dizendo que ele não estava, na época ele não opinou sobre o mérito da investigação, e sim sobre a constitucionalidade, ou seja, se é aquilo que eu falei, né, se o inquérito poderia ou não ter sido aberto pelo ministro Dias Toffoli. Ele na época disse que sim, né, mas segundo ele não sabia do objeto do inquérito, então não opinou sobre isso. O Procurador-Geral da República, nessa decisão que houve essa semana, que ontem autorizou esses mandados de busca e apreensão, ele se manifestou a pedido do ministro Alexandre de Moraes, né, e o que ele falou, ele se manifestou contra a busca, a apreensão desses equipamentos de computadores e celulares. O que ele opinou era só pela oitiva dos deputados bolsonaristas, então para que o Supremo colhe os depoimentos dessas pessoas, e também a favor de uma outra decisão que eu acabei não mencionando, que é de fazer uma espécie de congelamento nas redes sociais desses deputados, para impedir que eles apaguem qualquer postagem que possa ser comprometedora. Isso também o ministro Alexandre de Moraes determinou. Então, a partir de ontem, todos esses posts desses deputados bolsonaristas que estão envolvidos ali, eles não podem ser apagados, né? O ministro pediu isso para as empresas que gerem aí as redes sociais, né? Mas é como você disse, realmente, a posição mudou, em questão de meses, mudou radicalmente aí. Pois é, parece que o jogo virou. Mais alguns comentários que estão chegando para a gente aqui, selecionados aí pelo nosso produtor Rodrigo Fernandes. Érica Balan, espero que paguem na prisão esses políticos corruptos e perigosos. Tem um outro comentário aqui só um instante, do Edilson Schneider, corruptos fazendo pose de santinhos, miseráveis morais. Maria Aparecida diz, esse STF não nos representa, aposentem todos, por um STF mais técnico e menos ativista, diz a Maria Aparecida. Ela prossegue, queremos no STF membros de carreira do MP, esses sim são merecedores, não queremos um STF composto por amigos de presidentes. E a Érica Balan disse o seguinte, não gostar do STF não vai ajudar o Brasil. O que vai ajudar o Brasil é falando a verdade e ensinando as pessoas a votar nos políticos. Fernanda, tem uma questão curiosa, vocês mencionaram aí, por exemplo, a Joyce Hasselmann, ela é uma dessas pessoas que ou deixou o governo, ou no caso dela se afastou do governo, e que daí, depois desse afastamento, trazem a público algumas supostas informações aí de dentro dos bastidores do governo. Ela, por exemplo, falou da questão do gabinete do ódio. Nós tivemos recentemente um ministro que deixou o governo, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, e é curioso que houve uma troca de mensagens entre ele e o presidente Jair Bolsonaro antes da demissão, que essa troca de mensagens foi exibida tanto pelo Moro, que entregou um print para o Jornal Nacional, quanto pelo Bolsonaro, que mostrou essa troca de mensagens ao vivo, num dia desses, voltando lá para Alvorada. E a troca, aquela mensagem específica, dizia respeito justamente a esse inquérito. E esse inquérito estava mirando aí bolsonaristas, era o que dizia uma notícia compartilhada pelo presidente, e ele falava, olha, mais um motivo
para trocar o diretor da PF, né? Vamos lembrar aí que o Moro saiu justamente inconformado com a saída do Maurício Valeixo, da direção-geral da PF, sem seu consentimento, né, Fernando? Quer dizer, são vários fatos diferentes arrastados aí para o mesmo redemoinho, o mesmo inquérito, né? É verdade, Fernando. E, assim, essa questão da fake news, tudo bem, ela começou com esse inquérito no STF, que pode ser questionado pelo vício de origem, enfim, ele vai ser questionado ainda no futuro, independentemente de como ocorra essa investigação, mas é uma questão muito importante e é algo que vem atingindo com força a democracia brasileira desde 2018, quando das eleições, que foi, acho que o momento em que todo mundo percebeu a dimensão que as fake news tomaram e o tamanho desse problema. E o problema é tão grave, né? Lembrando que a Gazeta do Povo, em 2018, participou de uma coalizão com outros 23 veículos que passaram meses desmentindo notícias falsas. E é um trabalho de enxugar gelo, porque a gente não consegue chegar à mesma quantidade de pessoas que foram impactadas pelas notícias falsas. E o que isso aconteceu? Não é a questão que ninguém está dizendo que as fake news decidiram a eleição ou não. O problema é que elas minaram as instituições. Hoje em dia, ninguém confia mais em nada. A imprensa mente se não diz o que eu quero. Se os ministros do STF não fazem o que eu acho que é certo, então eles estão errados. E assim eu vou mudando de opinião conforme os fatos me jogam na cara coisas que eu não quero ouvir, coisas que eu não quero ver. Porque se você é contra a corrupção de fato, você vai ser contra a corrupção do cara que é teu adversário político, assim como do cara que está no teu partido. Porque o que é errado para mim, é errado para você, é errado para todo mundo. Então, não tem como você ficar ali no meio, fazendo um malabarismo mental para você conseguir achar justificativa para amparar o seu grupo, né? Isso está errado, você não pode ficar amparando um e criticando o outro. O errado é para as duas partes. E o grande problema das fake news é que a gente vê só uma pontinha delas, que é o que estão nas redes sociais abertas, né? Que é o que vai para o Twitter, o que vai para Facebook, para Instagram. A gente vê que essas redes têm tentado coibir. Inclusive, o próprio Bolsonaro já teve stories bloqueados pela rede social porque era mentira. E tá certo, tem que bloquear, não interessa de quem seja a fonte. Se está propagando uma notícia falsa, tem que estar sinalizado, sim. Mas o grande problema é que essa máquina que começou a trabalhar muito fortemente no período pré-eleitoral de 2018, ela atua no WhatsApp, principalmente, e é uma rede fechada, criptografada, a gente não sabe o que acontece lá dentro e a gente não sabe como essas notícias se disseminam. E para qualquer um que está em grupos muito grandes, você sabe que o que chove de link, card, mensagem engraçadinha, mas com informação falsa, é aos montes, e é para os dois lados, né? Basta lembrar que nesse último vídeo ministerial do Bolsonaro foi divulgado e viralizou muito entre os opositores do presidente uma frase que ele teria dito que ele não se importava com nada, porque ele chamaria os apoiadores e usou essa mentira, usava uma palavra de baixo calão, falava, eu vou chamar esses palavrão para me apoiarem, levantarem bandeira no Palácio do Planalto, e o Bolsonaro não falou isso. Então, o que é errado para todo mundo, é errado você tentar falar que existia uma conspiração de mamadeira de piroca na eleição, coisa que nunca existiu, que é um exemplo horroroso, de baixo nível, de quanto chegou a fábrica de fake news. E também é errado você dizer que o presidente falou uma coisa numa reunião de 4 horas que ele não falou, para provar o seu ponto, assim, não tem. Então, a gente está num processo muito doentio, que as pessoas só querem ver corroboradas as suas opiniões, mas elas não aceitam o contraditório. E se a gente não tem espaço para diálogo e para expor esse contraditório, a gente, enquanto sociedade, mostra quão doente estamos, porque a gente não consegue debater assuntos que são mais relevantes do que esses no momento. Por exemplo,
A reunião ministerial, a gente sabe que a gente estava no começo do agravamento da curva do coronavírus e o assunto passou batido. E assim acontece. Agora é a crise política que está movimentando o país, porque é o governo tentando se defender e defender aos seus, independentemente dessas pessoas estarem certas ou erradas. Ali é uma defesa simples e pura pela própria defesa, e você esquece um problema mais sério e mais grave que está acontecendo, porque força essa tentativa de defender a qualquer preço as pessoas que estão ao seu lado. Não é bem assim, ainda mais para um presidente que se elegeu com um discurso de nova política e combate à corrupção, né, Fernando? Exatamente. Ainda na reunião que o presidente Jair Bolsonaro convocou às pressas ontem à tarde, uma das medidas discutidas foi justamente essa questão do habeas corpus preventivo em favor do Weintraub. Isso foi confirmado, porque na madrugada de hoje, né, como dissemos, o André Mendonça, ministro da Justiça, avisou que vai entrar com esse pedido de habeas corpus preventivo, e outras medidas que foram discutidas na reunião, mas ainda não efetivadas, foram divulgação de uma nota rechaçando a atuação da STF, uma nota oficial, né? Por enquanto, o que vimos foram manifestações individuais em redes sociais, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, e também uma medida que, se confirmada, é uma desobediência a uma ordem do STF. Teria sido discutida ali a nomeação, novamente, do Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. Existe uma liminar do mesmo Alexandre de Moraes que impediu o Ramagem de assumir o cargo. Então, hoje, tem outra pessoa na direção da Polícia Federal, inclusive muito próxima a ele. Então, quer dizer, inclusive essa desobediência está aí em estudo pelo Palácio do Planalto, quer dizer, realmente elevando o tom, não elevando tanto quanto um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro, mas, claro, se confirmada essa desobediência a uma ordem judicial, é um passo muito mais arriscado, né, Juliana? Com certeza. E ontem mesmo, as reações foram muito fortes, né? Nessa live que vocês já mencionaram, que estava o Eduardo Bolsonaro, estava a deputada Bia Kicis, também o Olavo de Carvalho, que é guru aí do bolsonarismo, o Alan Santos, que é o blogueiro do Terça Livre, que foi um dos alvos mandados ontem. Olha, ele chamou os ministros do STF de imbecis para baixo. Tá? Então, não houve qualquer tipo de recuo por parte dessas pessoas. Pelo contrário, né? Está quase sendo uma espécie de... como se eles tivessem medido forças, né? Para ver quem vai mais longe. Então, o ministro fez essas determinações que, em teoria, poderiam, de certa forma, amedrontar essas pessoas ou deixá-las, ao menos, mais cautelosas, né, em suas manifestações em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas não foi o que aconteceu, né? Eles subiram o tom e com o apoio do presidente. É importante a gente dizer, o presidente não falou sobre fechar o STF, nem qualquer medida nesse sentido. Mas, quando ele fala hoje, chega, há limites e eu não vou mais aceitar decisões do STF. Quando o filho dele vem a público para dizer isso, e não é a primeira vez, o filho dele já falou outras vezes sobre isso, como a Fernanda lembrou, já falou de AI-5, as falas antidemocráticas do Eduardo Bolsonaro têm sido cada vez mais frequentes, ele não tem nenhum pudor em defender essas coisas em público, né? Ele, inclusive, repete, reforça quando percute, né? Então, é importante porque, assim, não é o presidente, mas é o filho do presidente, e ser filho do presidente tem um peso, sim, e a gente sabe também que o presidente Jair Bolsonaro é muito influenciado por seus filhos, ele escuta muito a opinião dos filhos, né? E isso, então, é alarmante, assim, né? A gente pensar que isso está sendo falado ali no Palácio do Planalto, né? Hoje, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, soltou mais cedo uma nota falando que não tem nada disso de golpe, que ninguém está falando em golpe. E, enfim, a gente já falou disso em outros cafés, né? Que, na verdade, o Exército não parece estar disposto a patrocinar um golpe de Estado junto com o Bolsonaro. E tem outros pontos também, né? Ontem saiu uma pesquisa de opinião
sobre o governo Bolsonaro, mostrando que a popularidade do presidente não está lá aquelas coisas, nem a aprovação do governo, né? Ele ainda tem ali aquele núcleo duro de apoiadores, mas muita gente não está aprovando mais o governo e considera que a gestão de Bolsonaro está ruim. Então, um golpe não é simples de se fazer, né? E se não existe apoio na sociedade, as coisas não são assim tão triviais como o Eduardo Bolsonaro fala, né? Não é assim tão automático, não é simples entrar no STF e prender os ministros, como quer o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então, o buraco é um pouco mais embaixo, mas me parece que o presidente está, seu entorno está esticando mais ainda a corda, né? E o problema é se uma hora essa corda estourar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E um outro ponto que eu gostaria de acrescentar, a gente estava falando sobre essa coisa da liberdade de expressão, do presidente ter falado, né, que a operação era contra, que o STF estava contra a liberdade de expressão, mas é curioso, porque essa liberdade de expressão que o presidente defende é bem seletiva, né? Porque para os apoiadores dele, para eles tudo, para os opositores nada, né? Então, por exemplo, o presidente está em constante confronto com a imprensa, que está apenas fazendo o seu papel de noticiar as questões do governo e de fiscalizar o governo, como fez em outros governos, como vem fazendo há muito tempo, e o presidente parece não entender essa dinâmica democrática e xinga jornalistas, né? Patrocina ali um cercadinho no Palácio do Alvorada, em que jornalistas são hostilizados. Isso, inclusive, levou essa semana alguns veículos de imprensa retirarem seus correspondentes de lá, né? Não orientarem mais que seus repórteres fiquem lá para ouvir o presidente, porque estava num nível insustentável, né? E quando se trata disso, o presidente não tem qualquer apreço pela liberdade de expressão. O fato de um jornalista fazer uma pergunta e começar a ser xingado, né, de forma a ser hostilizado. Teve casos de gente que foi olhar pacote de entrega de comida lá no entorno do Alvorada para ver os nomes dos jornalistas para persegui-los. Mas isso o presidente não vê nenhum problema e não fala uma palavra a respeito, né? Mas quando a liberdade, o que ele considera um cerceamento da liberdade de expressão atinge os apoiadores, aí ele se sente pessoalmente ofendido, sendo que nem foi em relação a ele essa operação, né? Então é importante a gente ver essa mudança aí de opiniões de acordo com a conveniência, né, Jasper? Exatamente. Bom, é fato que o governo, o presidente Bolsonaro, está comprando uma briga que é muito conveniente contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é um colegiado de 11 ministros que eventualmente decidem em conjunto as decisões em plenário, as decisões definitivas, e eventualmente decidem monocraticamente. Esses 11 têm opiniões variadas. São inúmeras vezes que o placar de uma votação termina em 6-5. Foi o caso daquela que acabou com a prisão após condenação em segunda instância, que motivou, inclusive, boa parte dessa rede, que é alvo da operação do STF agora, a passar a criticar mais fortemente o STF. Como o STF é composto aí por variadas opiniões, todo brasileiro deve se incomodar de alguma forma com alguma ou algumas ou muitas decisões do STF, sejam elas monocráticas ou de plenário. Então o governo aproveita essa onda, que todo mundo tem algum tipo de bronca, algum tipo de inconformismo com o STF, compra essa onda, e claro, muita gente vai gostar justamente, independentemente do mérito da causa. Então realmente é uma briga que é conveniente. Agora, o STF aí é o principal representante do poder judiciário, um dos 3 poderes, justamente. Se avançar-se para uma ruptura, como sugere o Eduardo Bolsonaro, a gente pode estar mudando aí a relação entre os poderes definida pela Constituição brasileira, que o presidente jurou respeitar quando tomou posse do seu cargo. Isso que é mais importante a gente deixar claro. Deixa eu só completar uma coisinha que é importante a gente lembrar, que os ministros do STF são indicados pelo presidente da República. Esse é o sistema, né? Eles são sabatinados. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar um ministro, porque o ministro Celso de Mello vai se aposentar. E isso, o Bolsonaro, por exemplo, já disse que quer um ministro terrivelmente evangélico para o cargo. Mas desse tipo de viés, os bolsonaristas não reclamam. O que eu acho que a gente poderia discutir, que é uma discussão saudável, são reformas institucionais, né? Então, como a gente faz para
talvez fazer com que a seleção de ministros do STF seja mais, o que a gente considera mais justo, mais representativo da sociedade, né? Como que a gente poderia fazer isso? Isso são discussões que podem ser feitas, né? Reformas institucionais. Mas os ministros que estão lá foram legitimamente escolhidos, porque a gente tem que lembrar que o presidente foi legitimamente eleito e foi ele que indicou, e o Congresso aprovou essa indicação, né? Então, agora, chegar e dizer que tem que fechar e tirar todo mundo, como assim? Então, você está questionando o sistema como um todo. Então, e em alguma medida, no limite, está questionando a própria autoridade, a legitimidade do presidente pelo voto, entendeu? Porque você está questionando todo o sistema democrático ali. Mas essa perspectiva parece que não tem. As pessoas esperam uma solução muito simples e acham que é muito automático. Então vamos tirar. Eu não gostei dessa decisão, então vamos tirar o ministro Gilmar. Vamos fazer um impeachment do ministro Gilmar Mendes, porque eu não gostei de uma decisão que ele tomou. Né? Não, infelizmente não é tão automático assim, né? Exatamente. Muita gente, infelizmente, tem uma visão aí bastante curta, não tem muito essa noção de perspectiva. Vamos ver como é que as instituições vão reagir. As instituições estão aí para isso, para manter o equilíbrio dos poderes e o equilíbrio da nação, sendo todas as instituições, todos os poderes devidamente respeitados. Quero agradecer a participação da Fernanda Trisotto, da Júlia Fontes, nosso produtor Rodrigo Fernandes, que acompanhou os comentários que vocês fizeram aqui no nosso Café da República, e também o Rodrigo Serpinski, nosso editor de vídeo, comandando aí mais uma edição do Café da República. E, claro, o meu maior agradecimento é para você que acompanhou e participou de mais essa edição do Café. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.